Durante 2 anos depois que a diva foi embora, fiz de tudo para não ficar sozinho. Não estou falando de quando ela morreu. Estou falando de quando ela me deixou, aos 73 anos, depois de 41 juntos, por razões que ela explicou com uma clareza que ainda hoje me impede de guardá-las como injustiça. Naqueles 2 anos eu frequentei festas que não queria frequentar. Aceitei jantares com pessoas que me cansavam. Liguei para os filhos sem ter nada para dizer. Fiz da ocupação uma religião porque o silêncio da casa me aterrorizava de um jeito que eu não conseguia explicar para ninguém. Me chamo Cláudio, tenho 82 anos. Fui dentista por 38 anos nesta cidade onde nasci e onde nunca saí. Tenho 2 filhos que me amam à distância e um neto que aparece nas férias com uma energia que me alegra e me exaure ao mesmo tempo. E aprendi tarde a coisa mais contraintuitiva que a vida me ensinou. O problema nunca foi ficar sozinho. O problema era a relação que eu tinha comigo mesmo quando ficava. Deixa o like agora e se inscreve no canal. E ao final me conta nos comentários: você já confundiu solidão com o problema quando o problema estava em outro lugar? Quero ler cada resposta. Deixa eu te contar o que aconteceu no terceiro ano. Eu havia acabado de recusar mais um jantar. Uma prima que sempre me convida, boa pessoa, mas cujas conversas me deixam com aquela sensação de ter gasto algo que não tenho como repor. Recusei, fui para casa e fiz o que havia aprendido a evitar. Fiquei quieto. Sem televisão, sem rádio, sem celular. Só eu e a sala que a diva havia decorado e que eu não havia mudado em nada, porque mudar parecia um tipo de traição que eu ainda não estava pronto para cometer. E naquele silêncio aconteceu uma coisa que não esperava. Não me senti sozinho. Me senti, pela primeira vez em 3 anos, em companhia de alguém que eu havia esquecido que existia. Eu mesmo. Não foi uma revelação dramática. Foi mais como encontrar um par de óculos que você procurou a semana inteira e que estava na mesinha ao lado da cama o tempo todo. Uma coisa óbvia que só se torna visível quando você para de correr. O que aprendi naquela noite e nos meses que vieram depois é que há uma diferença enorme entre estar só e estar sozinho. Estar só é uma condição externa, é o número de pessoas no cômodo. Estar sozinho é uma condição interna, é a distância entre você e você mesmo. E eu havia passado 3 anos confundindo as duas coisas, tratando a segunda com remédio para a primeira e me perguntando por que nenhum dos remédios funcionava. Robert Weiss, pesquisador que dedicou décadas ao estudo da solidão, fez uma distinção que mudou a forma como compreendo o que havia vivido. Ele separou a solidão social, a ausência de contato com outros, da solidão emocional, a ausência de conexão íntima. O que eu estava sentindo naqueles 2 anos não era solidão social. Eu tinha pessoas ao redor, era solidão emocional. E solidão emocional não se cura com jantar, se cura com presença. E a presença que eu precisava cultivar primeiro era a minha própria. Compartilhe esse vídeo com alguém que está preenchendo os dias com atividades porque tem medo do que encontra quando para. Não para dar conselho, só para que essa pessoa saiba que o que está fugindo pode ser exatamente o que precisa encontrar. E continua comigo, porque o que vem agora é onde tudo muda de fato. Quando parei de fugir do silêncio, tive que aprender a habitá-lo. Isso não é automático, é uma habilidade que se aprende da mesma forma que qualquer outra, com repetição, com erro, com paciência com o próprio erro.
A primeira coisa que aprendi é que o silêncio tem camadas. Na superfície há o desconforto, aquela ansiedade de não estar fazendo nada, aquela voz que pergunta se você não deveria ligar para alguém, resolver alguma coisa, ocupar o tempo de forma mais útil. Se você ficar com esse desconforto em vez de fugir dele, ele passa. E o que vem depois é algo que não tem nome bom em português. Os ingleses chamam de stillness. Uma quietude que não é ausência de pensamento, mas ausência de urgência. A segunda coisa que aprendi é que quando você para de se distrair de si mesmo, começa a descobrir coisas sobre você que havia enterrado embaixo de décadas de ocupação. Algumas dessas coisas são agradáveis. Descobri que gosto de café às 3 da tarde, muito mais do que sempre gostei de café de manhã, mas nunca havia prestado atenção porque sempre havia o horário de outra pessoa para seguir. Descobri que prefiro o silêncio de manhã cedo a qualquer outra coisa que amanhã possa oferecer. Descobri que tenho opiniões sobre livros que nunca havia organizado, porque nunca havia dado tempo para elas se formarem. E algumas das coisas que descobri foram menos confortáveis. Percebi que havia passado 40 anos no consultório sendo uma versão de mim mesmo que os pacientes precisavam que eu fosse. Calmo, confiante, resolutivo. E que em casa havia sido uma versão de mim mesmo que a diva precisava. Presente, mas não invasivo. Disponível, mas não dependente. E que em nenhum dos dois lugares havia sido simplesmente eu, porque eu nunca havia parado tempo suficiente para saber quem eu era quando não estava sendo útil para alguém. Dan McAdams, pesquisador de Northwestern, que estudou como as pessoas constroem sentido para as próprias vidas, mostrou que os momentos de quietude intencional são fundamentais para o que ele chamou de identidade narrativa. A história que cada pessoa conta sobre si mesma e que dá coerência à própria existência. Quando você nunca para, essa história nunca se organiza. Você fica com fragmentos, com reflexos, com versões de si mesmo que outras pessoas precisavam de você, mas sem o fio que conecta tudo isso num ser humano inteiro. Eu tinha 80 anos quando comecei a encontrar esse fio. A terceira coisa que aprendi é que a qualidade das relações muda quando você para de precisar delas para existir. Isso foi a maior surpresa. Eu esperava que, ao me recolher mais, as relações ficassem menores. O oposto aconteceu. Quando parei de ir aos jantares que me cansavam, as poucas saídas que fiz passaram a ter um peso diferente. Quando parei de ligar para os filhos sem ter nada para dizer, as ligações que fiz passaram a ter substância que as anteriores não tinham. Quando parei de aceitar qualquer companhia só para não ficar com o silêncio, a companhia que busquei passou a ser escolhida. E companhia escolhida é uma coisa completamente diferente de companhia aceita. Juliane Holt Lunstad, da Universidade Brigham Young, mostrou em pesquisas extensas que o que protege a saúde não é quantidade de contato social, mas qualidade. Relações onde uma pessoa chega com necessidade de preenchimento, onde está presente, mas não está de fato presente, porque está usando o outro como remédio para a própria ausência de si mesma, essas relações não têm o efeito protetor que as pesquisas medem. O que muda o resultado são conexões genuínas, e conexão genuína começa em você. Tenho 82 anos. Vivo sozinho nesta casa que a diva decorou e que eu finalmente, aos 79, comecei a mudar em algumas coisas pequenas. Não porque estava pronto para apagar o que foi, mas porque estava pronto para aceitar que a casa também é minha. Tenho um grupo que se reúne às quartas para jogar xadrez, que frequento porque quero, não porque preciso. Tenho o café das 3 da tarde que virou um ritual que protejo com mais seriedade
do que protegia a maioria das coisas que achei que importavam. Tenho uma ligação toda semana com cada um dos filhos, que agora dura o dobro do tempo de antes, porque finalmente tenho coisas próprias para contar. E tenho, pela primeira vez em 82 anos, a sensação de que a minha própria companhia é uma companhia que eu escolheria se pudesse escolher. Isso não significa que não quero pessoas por perto. Significa que não preciso delas para existir. E essa diferença, que parece sutil quando você lê, é a diferença entre uma vida que funciona e uma vida que depende. Se você está sozinho agora e está sentindo aquele peso que eu sentia nos primeiros 2 anos, quero te dizer uma coisa com todo o cuidado que a minha idade me permite. O problema provavelmente não é que você está sozinho. O problema provavelmente é que você ainda não aprendeu a estar com quem está quando está sozinho. E isso se aprende. Não de uma vez, não sem desconforto, mas se aprende. Comece pequeno, 15 minutos por dia sem nenhum aparelho ligado, sem nenhuma obrigação, sem nenhum plano. Só você e o que vier. O desconforto vai aparecer. Fique com ele passa. E o que vem depois do desconforto é o começo de uma relação que vai durar o resto da sua vida e que vai determinar a qualidade de todas as outras. Me conta nos comentários o que você encontra quando finalmente fica quieto, o que aparece, o que incomoda, o que surpreende. Eu leio cada resposta, uma por uma, porque é ali que essa nossa conversa continua. Se esse vídeo tocou em algo verdadeiro, deixa o like. Ele ajuda mais gente a encontrar essas palavras. Se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre envelhecer com honestidade e com os olhos abertos. E compartilha com alguém que você sabe que está fugindo de si mesmo, chamando isso de outra coisa. Cuide-se.